Funções recursivas. O processo no qual uma função chama a si mesma é conhecido como recursão, e a função correspondente é chamada de função recursiva. Tá, então vamos a um exemplo já básico aqui. Vamos aqui chamar uma de recursiva.cpp. Se você criar uma função, vamos colocar do tipo void, não tem retorno, função qualquer aqui. E aqui a gente imprime aqui std, cout, eu sou alguém. Se a gente chamar essa função aqui, funcão, e compilar esse código aqui, g++ recursiva.a, olha lá, eu sou alguém. Mas se eu colocar minha própria função dentro da minha função, vira chamada recursividade. Ela vai ficar chamando ela toda hora. Compilamos aqui, ./a, olha lá, ó, eu sou alguém, eu sou alguém, eu sou alguém. Ctrl C aqui e a gente sai, tá? Então a gente criou aí uma função recursiva. Só que um exemplo que a gente entender melhor e para que serve essa recursão de função é a gente utilizar a função fatorial. A função fatorial ela é isso aqui que a gente utiliza em matemática. Não sei se vocês já viram que é mais isso aqui. Fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, aí é 24. Fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 é o número menos 1 sempre. 5 menos 1, 4 menos, aí vai ser 4, vai ser menos 1, 3. Sempre a gente pega o fatorial. Então a gente pode transformar isso aqui em C++, recursiva, por exemplo. E aqui vamos tirar ela aqui e vamos chamar de fatorial. E ela, no caso, vai ser do tipo int aqui, vamos chamar de fatorial, e ela vai receber um número inteiro. E aqui a gente vai colocar int número, por exemplo. Então a gente poderia fazer o seguinte: o fatorial de 1, de 0 e de 1 é sempre 1. Então a gente poderia fazer if se número for igual a 0 ou, que a gente vê operadores, que é ou, se o número for igual a 1, a gente vai ter que retornar, que é uma função de que tem retorno, que é int, retorne 1. Ela vai ser sempre 1. Se não for, aí a gente vai entrar o return, vai ser igual, vai ser n, que é n, número, vezes função, que é a função própria fatorial, minha própria função, vezes número menos 1. Isso aqui já funciona a nossa fatorial. Então, por exemplo, se a gente está aqui e a gente dizer assim, std cout, o fatorial de 4 exclamação, e aqui a gente passa a nossa fatorial e passa o 4 para a nossa função, correto? Barra n aqui, e ele vai dizer para mim quanto que é esse retorno aqui. G++ recursiva, beleza, ponto barra out, olha lá, é 24, igual tem aqui. Se a gente mudasse para 25, a mesma coisa. Para 5, a gente pegaria o 5 aqui. O fatorial de 5, quem que é? A gente pode passar aqui o 5. Saímos aqui, compilamos, recursiva, ponto barra out, 5 é 120, olha lá, ó. No 3, 5, fatorial de 5 é 120. Só que a gente pode melhorar essa primeiro nossa fatorial. A gente viu que isso aqui é um estilo meio que estranho de você fazer isso. A gente já viu que a gente pode utilizar condição ternária diretamente aqui no nosso return. Então, se número for igual ou menor, no caso se for 0, né? Então foi menor ou igual a 1, returne. Se número for igual a 1, então retornar quem? 1. Se não for, retorne essa função aqui, número igual a isso aqui. Deleta aqui e eu posso colocar o nosso return aqui. Então fica mais like a boss, né? É sempre bom você digitar, fazer os seus códigos like a boss. Não adianta você ficar fazendo muito código, muita coisa. Isso aqui já resolve o nosso problema. E aqui a gente pode pegar ele dinamicamente via linha de comando. If, como a gente já viu os parâmetros, argc for maior que 1, então a gente vai ter aqui o nosso std cout p aqui, identar, e se não for, a gente vai dizer passe um número, std cout informe um número. Então a gente vai pegar dinamicamente. Só que se a gente passar aqui, ó, no caso aqui, a gente vai ser o argv1. Se a gente passar o argv1 aqui, ó, o argv a gente já viu que ele vem aqui como char. Então se a gente fizer assim, ó, argv1, a gente vai ter um problema, que a gente está convertendo char para int, um compilador não vai fazer isso, não vai fazer esse cache automático. Se a gente compilar aqui, eu vejo que vai dar problema, ó, deu problema aí. Então a gente vai ter que converter
esse char em inteiro. Existe uma função da biblioteca stdlib.h, include, você já inclui ela, stdlib.h, que é do C, stdlib.h, que você pode incluir. Como é C++, você não precisa do .h, ele vira sempre C, stdlib, você coloca o C na frente. E essa função é a função atoy, então você vai criar um número inteiro, chamar ele de número também, tanto faz, e é atui, a gente vai passar o argv1, que ele já vai existir, que entrou nesse bloco aqui, ó. É maior do que 1, já vai existir o argv1. E aqui, ao invés de a gente passar o argv1, a gente vai passar o nosso número. E aí a gente consegue. Se a gente for compilar agora, compilamos. Se a gente rodar o /out, informe o número. Número 4, fatorial de 5. A gente faltou ali também fazer o stdout aqui. stdout, já vamos separar aqui o nosso concatenar para o número, né, que a gente está passando, ou poderia até ser argv1, mas para ficar mais legal aqui, ó, exclamação, porque é fatorial de, né, e aqui a gente passa o nosso número. Então, mas aqui já deu certo, né, que a gente passou o 4 e saiu 24, só foi a saída que está errada ali, a gente teve que passar a saída de forma correta. Agora 4, ó, fatorial de 4 é 24, de 5 é 120, de 6 é 720, ó, 6, 720, e de 7 é 5.040. Existe uma limitação, se você colocar, por exemplo, 11 aqui, pode ser que dê certo, 12, mas chega um ponto que vai ser muito número. A gente viu que o número, o tipo int, ele tem um limite, né? Se a gente passar, por exemplo, 20, olha lá, já deu negativo porque a gente extrapolou o máximo do nosso int. Existe também um long int, que é outro tipo de dado que aceita um pouco maior, mas ainda, e aqui também seria que ser long int. Existe também o tipo size_t, size underline t, que é o inteiro que tem um tamanho ainda maior ainda, e aqui a gente teria que receber um size underline t também. E aí a gente conseguiria pegar um pouco ainda mais, mas ainda acho que não chegaria 20. Fiquem ligados nisso, porque nem todo tamanho está disponível, vai depender do seu computador, alguns tamanhos só dependendo de uma máquina bem potente, em alguns casos até quântico, e aí seria outra linguagem de programação. Em síntese, a gente converte fatorial dessa forma. Para não ficar bem simples, existe ainda uma outra, existem várias formas de você utilizar, de você aplicar o conceito de funções. Existe também o cálculo de Fibonacci na matemática, sucessão de Fibonacci ou sequência de Fibonacci, que é uma sequência de números inteiros, começando normalmente por 0 e 1, na qual cada termo subsequente, correspondente à soma dos dois números anteriores, dá o valor Fibonacci que você deseja. A sequência recebeu esse nome por causa do matemático italiano Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci. Essa sequência já era, no entanto, conhecida na antiguidade. E os números de Fibonacci são, portanto, os números que compõem essa sequência. Olha lá, ó. 0, 1, como tem aqui, ó, os dois números, a soma dos dois números anteriores. 0 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, então você cria essa sequência. Com essa sequência você tem uma progressão geométrica ou aritmética, que é uma função, própria função, o número menos 1, 3 menos 1 é 2, vai ser mais o número menos 2. Então, para você utilizar esse número aqui, menos 1 e menos 2, você cria essa Fibonacci, que é essa famosa, vários gerenciadores de janelas utilizam. Ele descobriu que o próprio universo se expande de acordo com a sequência de Fibonacci, e a gente tem na natureza diversas coisas que são feitas com a sequência de Fibonacci. A gente, na verdade, o homem descobriu, né? Ele não criou essa sequência. A sequência foi identificada no nosso universo e no nosso planeta. Se quiser mais informação, matemática está sempre bem ligado aí a C++, vai lá na Wikipedia /wiki sequência _de Fibonacci com 2C. Então vamos ver aqui na prática como funciona, como a gente pode criar uma sequência de Fibonacci. Então vamos aproveitar o nosso próprio arquivo aqui e vamos criar um inteiro aqui, só que vamos chamar de Fibonacci. E ele vai receber uma sequência aqui, um número também, do mesmo jeito que a gente está recebendo ali para fatorial, a gente vai receber um número. Aqui a gente já vai comentar, a gente vai aproveitar ali a conversão de int também, mas já vamos comentar aqui. E vamos dizer que vamos utilizar aqui a sequência de Fibonacci. E vamos utilizar aqui um loop while para a gente fazer isso. Só que antes de qualquer coisa, a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer esse retorno. Aqui diz o seguinte, né, no nosso arquivo. A função é sempre ela menos 1 mais a função menos 2. Então, a gente vai utilizar, e se ela for 0 ou for 1, igual lá no fatorial, a sequência vai ser esse 0 mais 0 vai ser 0 mesmo.
E se for 1, 1 mais 1 é 1 mesmo. Então, existe uma condiçãozinha aí. Então é o seguinte, a gente poderia criar aquele processo if, se número for igual, ou igual a 0 ou igual a 1. Só que a gente já viu que a melhor forma é a gente utilizar o return automático, que a gente vai ter a mesma coisa. Se o número, quase a mesma coisa da de cima, se o número for menor ou igual a 1, essa sequência, nesse caso aqui, não vai ser, porque se for 0, não pode ser 1, né? Vamos colocar se o número for igual a 1, ele retorna 1. Se for 0, aí a gente faz outra condição. Então, se for 1, a gente vai utilizar Fibonacci, ela mesma, que vai receber quem? Número menos 1 mais Fibonacci, mais uma recursividade aqui, número menos 2, igual tem aqui na nossa, aqui ó, número menos 1 e Fibonacci número menos 2. Então, esse vai ser o retorno. Mas se ele for 1, ele tem, a gente pode colocar aqui 0, aliás, todo Fibonacci que for menor ou igual a 1, vai voltar a 1 mesmo. Então, se for 0, na matemática também é 1, lembrei agora. Então, você pode fazer isso aqui. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa e a gente vai ter a sequência. Só que a diferença vai estar aqui, porque a gente quer pegar a sequência dos números. Para cada número vai ter uma sequência diferente. Então vamos fazer o seguinte, para a gente ter essa ideia aí, a gente vai dizer o seguinte aqui. A sequência, vamos até mudar aqui, a sequência Fibonacci do número é, e aqui a gente vai passar a sequência. Só que essa sequência aqui a gente vai ter que primeiro não pular a linha, vai ser assim, que ela vai colar. E aí a gente vai ter que criar uma variável do tipo, e inicializar ela do tipo 0. Pode ser 0, você pode fazer assim, inicializar como a gente já viu, ou você pode simplesmente int igual else, que a gente apagou o else, né? Vamos jogar aqui para dentro, né? Tá. A toy aqui também. Então, int já você inicializa como 0. Vamos inicializar assim. Então, enquanto o número i for menor do que o nosso número que a gente já está criando lá, a gente vai entrar no loop e já vai incrementar a nosso i, porque aí a gente cria um loop. E esse loop aqui, a gente vai passar justamente um print std cout, e aqui a gente vai passar um espaço para ficar sequenciado, no final a gente mostra. E aqui a gente vai passar o número. Não vai precisar pular aqui, a gente só vai pular depois do nosso while, que termina aqui, que aí não fica colado. std cout, e aqui a gente só pula um número. Aqui vai ter essa palavra, vai ter essa frase, vai mostrar o número que a gente vai passar via linha de comando, e ele vai mostrar a nossa sequência aqui. Ele vai passar para quem? Só que aí a gente vai ter que chamar a nossa função Fibonacci. E essa função Fibonacci, ela tem que vir aqui. Se a gente passar Fibonacci aqui, e se a gente for passar o i, não vai, o número não vai dar certo, a gente tem que passar o i, porque o i começa do 0. Enquanto ele for menor do que 1, ele vai somando. Só que aqui vai aparecer o número que a gente está passando para a nossa função. Ele vai retornar a sequência de acordo com o que a gente está passando, e a gente vai ter a sequência de Fibonacci aqui. Então, ficou claro aí, né? Vamos compilar aqui o g++ recursiva, ./out, e vamos querer a sequência para 9. Olha lá, ó. A sequência de 9 é 1, 2, 3, 5, foi até 9. Então aqui, se a gente voltar, ó, parou no 34. Se a gente for até 10, tem que ir até 55. Vamos lá passar o 10 aqui agora. 10 foi até o 55. A gente conseguiu pegar aí a nossa sequência de Fibonacci. Por esse vídeo de funções recursivas é só. Vamos ao próximo vídeo.